Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Celesc do ano de 2018. A banca foi realizada pela FEPESE, nível de escolaridade médio e o cargo de eletricista. O link para download do caderno de prova estará na descrição. Efetuaremos a resolução das questões relacionadas aos conhecimentos específicos, legislação do setor, matemática e informática. Iniciando agora a resolução da prova, pelas questões relacionadas aos conhecimentos específicos. Questão 21. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo. Temos aqui na nossa coluna 1 as unidades e na coluna 2 as grandezas. Então vamos ver aqui, ó, uma a uma. Quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma medida do quê? É uma medida de energia. É isso aqui que a gente paga para concessionária. No final do mês, ela vai te mandar um valor de quilowatt-hora, tá? Então, é uma medida de energia. Número 2, kilovolts. Isso aqui é a sigla, ó. A sigla dela é o KV. Kilovolts é o quê? Tensão. Então, estamos falando em volts. Número 2 aqui, então, na palavra tensão. No número 3, temos kilovolt-ampere. Quilo é K, volt-ampere é kVA. kVA é a nossa medida de potência aparente. É o nosso primeiro item aqui. Ciclos por segundo. Ciclos por segundo está ligado no conceito de energia, de eletricidade. A isso aqui, ó, a nossa corrente alternada, ela faz X ciclos por segundo. No nosso caso, ela faz isso 60 vezes. Isso aqui é a nossa frequência em Hertz. Então, o número 4 vem aqui em frequência. Mega ohm, a gente já vê aqui que ohm é o que? Resistência. Mega é só uma medida de algo muito grande. Quilo é 10, mega é sexta. Então, nós temos mega ohm. Automaticamente, é só uma medida grande de resistência elétrica. Item 5, então, resistência elétrica. Ficamos, então, com a sequência 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2, temos aqui, ó, 3, 1, 4, 5, 2. Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 22. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo. Coluna 1, material, e coluna 2, uso. Esses itens, para ficar mais fácil, é sempre interessante a gente ler o texto e encontrar qual que é a palavra que a gente enquadra. Então, a gente vem da coluna 2 para a coluna 1. Então, vamos ver aqui, ó. Isolação para fios magnéticos. O que a gente costuma ver para isolar fios magnéticos? Pode ser que você não se atente ao que é fios magnéticos, mas é os fios que geram campo. Por exemplo, motor elétrico. Os fios que tem dentro de um motor elétrico, que geram campo magnético, lá o campo girante, eles são geralmente isolados com o quê? Com verniz. Então, temos aqui, número 5, isolação para fios magnéticos. O outro item fala isolação de condutores. Esse daqui já é um pouco mais comum, que um dos cabos muito utilizados são os cabos isolados com PVC, que é o cloreto de polivinila. Então aqui temos o item 2. Terceiro, isoladores da rede aérea de distribuição. Repara, ele não está falando isolação, são os isoladores. Os isoladores são feitos de porcelana, tá? Então, o item 1 aqui são porcelana, são os isoladores da rede. Agora sim, ó, isolação da rede. A rede de distribuição aérea, alguns modelos compactos podem ser até isolados, mas a grande maioria qual? É o ar, é o próprio ar que é o isolante, porque os cabos são nus, tá? Então aqui temos o número 3. E isolação e refrigeração de transformadores. Transformadores, a sua imensa maioria, são isolados e refrigerados a óleo. Então temos a sequência 5, 2, 1, 3, 4. 5, 2, 1, 3, 4 aqui. Resposta correta, então, da alternativa é a letra E. Questão número 23. Assinale a alternativa correta. O empregador tem obrigação de fornecer ao empregado os equipamentos de proteção coletiva. Isso aqui está correta, isso aqui é verdadeira. Quem tem que dar o EPC e o EPI também é a empresa. Mas vamos continuar lendo. Letra B. Os equipamentos de proteção coletiva são utilizados somente quando os serviços são realizados por vários funcionários. Falso. Não é esse o conceito, não. Tá? Letra C.
Os equipamentos de proteção coletiva são responsabilidades do empregado. E ele é responsável pela aquisição? Não, ele não é responsável pela aquisição. Quem compra é a empresa. Letra D. É opcional o uso de equipamento de proteção coletiva pelo empregado, porque a proteção coletiva é responsabilidade dos órgãos fiscalizadores oficiais. Essa daqui não tem nada a ver com nada, né? Só da gente ler já dá para entender que está totalmente errado. Letra E. Não é necessário o uso de equipamentos de proteção coletiva, porque o risco é somente para pessoas que não participam dos trabalhos. Totalmente errada também. Então, confirmando que a resposta correta é a letra A. Questão número 24. Assinale a alternativa correta. A resistência de isolamento de um equipamento elétrico não varia com a temperatura. Varia sim. Porque temperatura, entre outras coisas, mexe no material. Isso aqui altera a resistência elétrica desse material. Então A está errada. Letra B. A medição da resistência de isolamento de um equipamento elétrico, ele deve estar funcionando nas condições nominais. O texto aqui tem até uns erros aqui. Faltou algumas coisas no meio, mas ele quer dizer que para você testar a resistência, ele tem que estar nas suas condições nominais. Não sempre. Alguns equipamentos você tem que desligá-lo. Você não vai medir resistência de isolamento com ele ligado à rede. Então isso aqui está falso também. Letra C. Em um equipamento elétrico, a resistência de isolamento mínima deve ser de 1 MΩ para qualquer nível de tensão. Resposta também errada. Depende do equipamento, depende da norma, depende de onde ele vai entrar, de qual nível de tensão que ele vai operar. Então a gente não pode bater o martelo com 1 MΩ não. Letra D. Para medir a resistência de isolamento de um equipamento elétrico, deve-se utilizar o megômetro. Resposta correta aqui, a letra D. A gente usa um megômetro para medir a resistência elétrica. Letra E. Para medir a resistência de isolamento de um equipamento elétrico, deve ser utilizado o ohmímetro, com escala de resistência superior ao valor desejado para o isolamento do equipamento. Não, gente, ohmímetro é muito comum, por exemplo, em multímetro. O ohmímetro mede resistência, mas de pequenos componentes ou até mesmo de circuitos elétricos, mas ele não tem tensão suficiente para fazer, por exemplo, medição de motor. O megômetro efetua a medição de isolamento aplicando níveis de tensões muito alto. E o ohmímetro não tem como fornecer esse nível de tensão. Se o seu multímetro ele é alimentado, por exemplo, por 3 volts, não tem como ele aplicar mais que 3 volts para medir a resistência, tá? Então, um megômetro ele já é um outro equipamento que tem um sistema que fornece tensões altíssimas e com base nessas tensões ele faz a medição da corrente de fuga e com base nesses dois valores ele dá a informação do nível de resistência aí que encontra nesse equipamento. Então, resposta correta aqui é a letra D. Questão número 25. Analise as afirmativas abaixo. Para fazer a medição de frequência de uma rede de baixa tensão, o frequencímetro deve ser ligado diretamente em paralelo com a rede. Lembrando sempre que quando a gente vai medir frequência, precisa ter referência. Então, é como se fosse tensão. A gente precisa ligar ele em paralelo. Então, a alternativa 1 aqui ela é verdadeira. 2. Para fazer a medição de frequência de uma rede de baixa tensão, o frequencímetro deve ser ligado diretamente em série. Em série não dá para medir frequência, lembra disso. Então, a 2 aqui está errada. Número 3. Para fazer a medição de energia ativa em uma rede de alta tensão, a bobina de tensão deve ser ligada diretamente em paralelo e a bobina de corrente ligada em série. Temos que ficar atento que a gente não vai ligar a nossa bobina de tensão diretamente. A gente vai precisar de TP e de TC, tá? Então essa daqui também está errada. 4. Para fazer a medição de energia ativa de uma rede de alta tensão, de novo, as bobinas de tensão do medidor devem ser ligadas no secundário do transformador de potencial e as bobinas de corrente devem ser ligadas no secundário do transformador de corrente. Aqui sim está correto. Nós temos uma rede de alta, nós precisamos tanto do TP e do TC, porque nós precisamos rebaixar esses valores para valores suportáveis aí pelas bobinas de corrente de tensão. Então, a 4 está correta. Resposta correta, então, 1 e 4. Então, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
São corretas as afirmativas em 1 e 4. Temos aqui, ó. Resposta correta, letra B. Questão número 26. Na construção de redes de distribuição aérea com condutores nus, o afastamento entre os condutores é muito importante para o bom funcionamento do sistema. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então vamos ler a letra A. O afastamento entre os condutores independe do nível de tensão da rede. Depende sim. Dependendo do nível que você trabalha de tensão, existe uma medida que você tem que manter afastados ali os cabos. Então a A é falsa. Letra B. O afastamento entre os condutores é para facilitar a construção e manutenção das redes de distribuição. Não é por isso não. É também, mas ó, ele é para facilitar a construção? Pode até ser, mas ele é para quê também? Evitar curto-circuitos, tá? Evitar que se encoste, tem outros pontos aí no meio envolvido. Letra C. A distância do condutor da rede de distribuição em relação à terra é somente para garantir o isolamento em relação à terra. Não só isso, somente não. Tem até questões aqui de capacitância, mas pode ser também que é para te proteger de veículos que passam, de prédios, de árvores, então a C está falsa. Letra D. A rede de distribuição de baixa tensão possui 5 condutores, porque o condutor de aterramento é instalado junto com os condutores fase neutro. Essa questão está falsa. Como ele está dizendo em baixa tensão, já é a nossa tensão secundária. Quando você vê um poste aqui, ó, como ele está dizendo baixa, já é os cabos que passam na lateral do poste aqui, ó. Quantos cabos são? 4. 3 fases e o neutro, tá? Aqui não tem terra não, então essa questão está errada. Letra E. O afastamento não é somente por problemas de características elétricas, mas também por problemas mecânicos e influências externas, como o vento e outros fatores que poderiam interferir no bom funcionamento. Resposta correta aqui, ó. Então reparem que é tanto por características elétricas quanto não elétricas, vendaval, enfim, prédios, por aí vai. Resposta correta, então, alternativa à letra E. Questão número 27. Para fazer a distribuição de energia, a Celesc utiliza transformadores para transformar a tensão de média para baixa tensão. Se a rede primária de distribuição é de 13.800 volts e a tensão aplicada na bobina do transformador é a mesma, 3.800, e no secundário a tensão de saída do transformador aplicada à rede é de 380 e 220, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação do transformador. Então ó, a gente não precisa nem fazer conta. Ele está dizendo que o primário estará em 3.800, como só tem um nível, significa que esse primário está em triângulo. Lembre que triângulo, tensão de fase é igual a tensão de linha. E aí ele diz que vai para 380, 220. Como nós temos dois níveis, é que nós temos tensão estrela triângulo. Então nós temos um transformador com o primário em triângulo e o secundário em estrela. Como ele não pediu relação de transformação, é só a gente encontrar a alternativa que diz triângulo estrela. Só para ficar um pouco mais claro, o 380 seria essa tensão entre as duas linhas. 220 seria a tensão entre fase e neutro. Então vamos ler as alternativas. A. A ligação da alta tensão é em estrela e a baixa em triângulo. Aqui está invertido. Lembrando que aqui é alta tensão e aqui é baixa. Ó. Nós vimos que ele entra 3.800 aqui. B. Os enrolamentos de alta e de baixa tensão estão ligados em estrela? Vimos que não. C. Os enrolamentos da alta tensão estão ligados em triângulo e os de baixa tensão estão ligados em estrela. Essa daqui está certa. Letra C correta. Vamos continuar lendo D. Os enrolamentos de alta e de baixa tensão estão ligados em triângulo. Vimos que não. E. Não é possível identificar qual o tipo de ligação do transformador. Também está errada porque é assim. Como ele deu dois níveis aqui, a gente já entende que isso aqui é estrela. Então, resposta correta na questão é a letra C. Questão número 28. Os isolantes elétricos, líquidos ou sólidos, podem ser analisados quanto à sua capacidade de isolação. E para fazer essa medição devem ser utilizados equipamentos específicos. Então, ele está tratando tanto de isolantes líquidos quanto sólidos. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Letra A. O ohmímetro
pode ser usado para medir resistência de isolamento de materiais sólidos. Não, o ohmímetro, como eu disse anteriormente, ele é usado basicamente para a gente medir resistência de alguns circuitos e até de componentes, tá? Mas não de resistência de isolamento de materiais sólidos, ele não é feito para isso. Essa questão está errada. Letra B. Para medir a resistência de isolamento de uma máquina ou equipamento que usa isolamento sólido, deve ser utilizado o medidor de rigidez dielétrica. E uma máquina ou equipamento que usa óleo isolante, deve ser utilizado o megômetro. Isso aqui está invertido. Quando a gente vai ensaiar equipamento que tem isolamento sólido, aí a gente usa megômetro. Quando ele usa isolante líquido, por exemplo, óleo, nós fazemos o teste de rigidez dielétrica, por exemplo, transformadores. Então essa aqui está errada. Letra C. O megômetro pode ser utilizado para medir a resistência de isolamento em qualquer tipo de máquina ou de equipamento. Também não dá para saber. Máquina ou equipamento não. Se for, por exemplo, transformador não pode, ele usa óleo. Então é somente para que usa sólidos, tá? Errado aqui. Letra D. Para medir a resistência de isolamento de uma máquina ou equipamento que utiliza isolamento sólido, deve ser utilizado o megômetro. Até aqui correto. E para verificar o isolamento de um equipamento que usa óleo como isolante, deve ser realizado o ensaio de rigidez dielétrica. Essa daqui está correta. O que na alternativa B estava invertido, na D ele consertou. Então a D está correta. Letra E. A resistência de isolamento independe da forma ou do aparelho que está sendo usado para medir. Depende somente dos procedimentos utilizados. Essa daqui também está errada. Porque aqui ele está dizendo que ele independe da forma ou do aparelho, não. Dependendo do que você vai medir, você precisa mexer aqui nesse aparelho, como eu disse do ohmímetro. Se eu for medir, por exemplo, resistência de um resistor, tudo bem, mas de um equipamento já não posso usar ele. Então, resposta correta aqui é a letra D. Questão número 29. Assinale a alternativa correta. O multímetro só pode ser utilizado para medição de grandezas de corrente contínua. Isso aqui já está falsa porque tem multímetro CA e tem multímetro CC. Letra B. O multímetro é um instrumento que pode ser utilizado para medir várias grandezas elétricas, porém, cada utilização deve ser observadas as escalas, a grandeza a medir e a forma de ligação, sob pena de danificar o instrumento. Essa aqui está correta. Você tem que se atentar ao tipo de medição que você vai realizar. Basicamente, se altera a escala e também você pode mexer na forma de ligação das ponteiras, principalmente quando for medir corrente de tensão. Letra C. O multímetro só pode ser utilizado para medição de tensão e corrente de uma instalação de corrente alternada. Também está errada. Existem multímetros para medir corrente contínua. Letra D. Um multímetro com escala de resistência de 200 MΩ pode medir resistência de isolamento de 10 MΩ? Falso. Ele vai ter um valor tão baixo de tensão que ele vai aplicar que não vai conseguir medir resistência desse tamanho. Alternativa E. Ao realizar a medição com o multímetro, basta ligar seus terminais ao circuito, selecionar a escala e a grandeza que se deseja medir. Errado, porque isso aqui é multímetro, ele pode medir tensão, corrente, frequência e assim vai. Você tem que primeiramente identificar o que você vai ligar para você ver a forma que você vai ligar os seus terminais ao circuito. Se você, por exemplo, for medir corrente, você tem que abrir o circuito e fazer que a corrente passe por ele. Então não é só isso não, tá? Então, resposta aqui errada. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 30. A qualidade da energia elétrica é de fundamental importância para o bom funcionamento de dispositivos e equipamentos elétricos. A qualidade da energia está diretamente relacionada a... Então aqui nós temos um trecho que ele está dizendo sobre qualidade de energia. Basicamente, quem que trata disso é o módulo 8 do PRODIST. PRODIST, ele vai explicar nesse módulo 8 quais são os conceitos envolvidos aqui no quesito qualidade de energia. Então vamos analisar aqui. 1. Com a conformidade de tensão em regime permanente e a ausência de perturbação na forma da onda. Então quando a gente fala qualidade de energia, tem alguns pontos que devem ser considerados. Esse 1 aqui está correto. A gente lidando com qualidade, a gente está falando em tensão em regime permanente e também de ausência de perturbação, tá? Na forma de onda. Vamos ver o item 2. A gente também está falando de
com uma continuidade na prestação de serviço, tempo médio de atendimento ao consumidor e o tempo de atendimento a ocorrências emergenciais? Correto. Qualidade de energia também está ligada à forma que a distribuidora presta o seu serviço, inclusive quando você liga para ela. Quando você liga no 0800, para se ter uma ideia, o tempo daquela chamada também é elencado no quesito qualidade de energia, tá? Energia, quando a gente fala de qualidade, não se encerra propriamente ali na tomada, não. Então, número 3 ele fala, ao número de desligamentos que ocorrem nas unidades consumidores por defeitos internos da instalação. Essa aqui está errada. Por quê? Quando há desligamento por defeito interno, esta medição não entra no conceito de qualidade de energia da sua concessionária, porque é uma culpa sua, não dela. 4. Ao número de ocorrências devido às tempestades e descargas atmosféricas. O número de ocorrências também não entra, porque isso aqui independe dela. Porém, o tempo que ela leva para atuar, sim, tá? Então a 4 também está errada. Então estavam corretos somente os textos constantes nos itens 1 e 2. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Aqui na primeira, são corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Resposta correta, então, é a letra A. Questão número 31. Assinale a alternativa correta. Letra A. Sem o aterramento, os equipamentos elétricos não funcionam porque não existe referência de tensão. Essa daqui está errada. Eles funcionam sim. Referência de tensão é dada no neutro, tá? Então, essa A é falsa. B. O aterramento de proteção funcional só pode ser utilizado para equipamentos com ligação em triângulo. Também está errado aqui. Ele está dizendo que o aterramento de proteção funcional, na verdade tem dois erros. Se ele é de proteção, ele não é funcional. Então, enfim, ela está errada de todos os modos aqui. Letra B também está errada. Letra C. O aterramento funcional define e produz a estabilização da tensão em relação à terra durante o funcionamento. Ou seja, o potencial de terra serve como referência no sistema elétrico. Essa está correta. Esse aterramento funcional, por exemplo, é o aterramento do padrão de entrada da concessionária. Aquilo não é aterramento de proteção, aquilo é funcional. Então é ele que serve para referenciar. Como o neutro tem sempre potencial zero, pode ser que alguma carga desequilibrada gere ali a passagem de corrente e você não vai ter tensão neutra, zero, nula. O que faz então a sua concessionária? Aterra no seu padrão de entrada para garantir que é zero. Letra D. No equipamento com ligação em estrela não necessita o aterramento, porque já existe o neutro. Totalmente errado também. Já vimos isso. Letra E. O aterramento funcional só vai ser exigido quando houver uma corrente de falta da instalação. Não, se é funcional, ele é só para garantir que o zero está lá. Não tem nada a ver com isso aqui também. Então aí também está errada. A D aqui também estava errada. Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 32. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo. Temos na coluna 1 os distúrbios e na coluna 2 as causas. Esse texto aqui, ele é bem comum também da gente encontrar de novo no módulo 8 do PRODIST, onde ele trata sobre qualidade de energia. E é lá que ele define o que é cada um deles. Então vamos entender basicamente o que é cada um deles com base no que a gente encontrar. Vamos ler de novo a nossa coluna 2 e aí a gente tenta encontrar o que é que causa isso. Então, ó, item 1, má distribuição de cargas monofásicas. Essa má distribuição de cargas monofásicas causam alguns problemas, entre eles desequilíbrio de tensão. Então, quando a gente tem uma instalação trifásica e a gente coloca todas as cargas monofásicas só em uma das fases, a gente tem ali um desequilíbrio de tensão. Então, isso aqui é uma das causas dele. Item 2. Desvio da frequência fundamental. Quando você fala que você está desviando da frequência fundamental, está dizendo aqui, ó, frequência. Você está tendo variação de frequência. Isso aqui é um problema gravíssimo, que não pode ocorrer, não. O item de número 3 diz, variação impulsiva das grandezas. A variação impulsiva das grandezas, como ele não falou qual, é um transitório.
Toda vez que você tem variação impossível de grandeza, você tem transitório. Pode ser transitório de corrente e pode ser transitório de tensão. Distorção da onda fundamental. Distorção da onda fundamental é o nosso harmônico, que é um problema sério aí, principalmente para locais com fonte chaveada. Então aqui temos o item 1. E a última, variação do valor eficaz da tensão. Como ele falou, variação do valor eficaz da tensão, a gente já sabe que é uma oscilação de tensão. Então ficamos com a sequência 5, 4, 2, 1, 3. Temos aqui 5, 4, 2, 1, 3. Resposta correta é a letra E. Questão número 33. Analise o esquema a seguir. Então temos uma fonte trifásica e uma carga trifásica aqui. Aí ele diz, ó, aterramento e aterramento. Em nenhum momento os dois condutores aqui foram equipotencializados. Então você tem um aterramento para a fonte e outro aterramento para a carga. Esse aterramento é o aterramento TT. Então vamos ver. Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de aterramento. Então temos aqui na letra B, aterramento TT. Dos modos aqui, esse aqui é um dos mais fáceis de serem visualizados. Você tem dois aterramentos e eles não estão interligados. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 34. O aterramento é a ligação intencional à terra. Basicamente, existem dois tipos de aterramentos. O aterramento funcional e o aterramento de proteção. Então, temos o funcional e o de proteção. Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto. Então, o aterramento de proteção serve para proteger o equipamento e evitar curto-circuito. Não, ele não serve para evitar curto-circuito, não. Ele serve somente para escoar as correntes no caso de falta ali. Então, essa alternativa 1, ela é falsa. Número 2. O aterramento de proteção serve para limitar o potencial entre massas, entre massa e os elementos condutores, ou entre massa e terra, para oferecer segurança às pessoas e animais que podem tocar nos equipamentos e instalações. Essa daqui está certa. Como você tem uma máquina, por exemplo, um solo aqui, ó, e nós temos uma falta onde um cabo, por exemplo, da fase, entrou em contato com a carcaça do motor. Esta carcaça do motor iria ficar eletrificada. Como ele está aterrado, você garante que ela fica no mesmo potencial. Um usuário, quando entrar em contato com esta carcaça, estará com os mesmos potenciais e não levará choque, tá? Então essa 2 está correta. Número 3. A resistência de aterramento de um sistema elétrico deve ser a mais alta possível para diminuir o fluxo de corrente em uma falta devido à falha na isolação. E esse aqui é o inverso. Como eu disse, esse aterramento é por aqui que circulará a corrente. Eu não quero resistência elétrica, porque se eu tenho resistência elétrica, eu vou ter uma diferença de potencial entre a máquina e o solo. Eu não quero. Então isso aqui é falso. Questão número 4. O aterramento de proteção serve para oferecer à corrente um caminho de baixa resistência para as correntes de falta e escoamento de cargas estáticas. Essa questão aqui está com o texto dela também confuso, mas é isso mesmo. Ele serve para oferecer um caminho de baixa resistência, tanto para as correntes de falta, quanto para as cargas estáticas. Então a 4 também está correta. Então está correta as alternativas 2 e 4. 2 e 4 temos aqui na letra D. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 35. Assinale a alternativa correta. Quando a corrente elétrica circula por um resistor elétrico, ocorre dissipação de calor? Correto. Esse aqui é o primeiro efeito que a gente estuda, chamado de efeito Joule. B. A potência dissipada em um resistor é chamada de potência reativa? Não. Ele não tem potência reativa, somente potência ativa. C. A potência dissipada em um resistor é chamada de potência aparente? Também não. Potência dissipada é potência ativa, watts. D. Quando circula corrente por um resistor, só há formação de campo magnético. Também está errada. Existe também dissipação de calor. E a letra E. No resistor não pode haver dissipação de calor, porque a passagem de corrente não provoca aquecimento. Errado aqui do início ao fim também. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 36. Conforme a norma de instalações elétricas em baixa tensão, NBR 5410,
O aterramento das instalações pode ser realizado de várias formas. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e F com F em relação ao assunto. Primeiro, então, o sistema TT possui aterramentos separados na fonte e na carga. Essa daqui está correta. O sistema TNS possui aterramentos separados na fonte e na carga. Essa aqui está falsa. No TNS, nós temos um aterramento só equipotencializado e os condutores, tanto de neutro quanto de proteção, estão separados, mas o aterramento é um só. O sistema de TNS possui aterramento apenas na fonte. Verdade. No sistema de aterramento TNC, o condutor PEN é usado como neutro e condutor de proteção. Correta também. O TNC tem um aterramento equipotencializado entre todos e o condutor que faz tanto a função de neutro quanto de proteção é o mesmo. O condutor do neutro não pode ser utilizado como condutor de proteção. Essa é uma questão até um pouco vaga porque não falou qual o método, tá? Mas o condutor do neutro não pode ser usado como proteção? Até poderia se fosse na função TNC. Então essa daqui também ela é falsa. Então temos VF, VVF. VF, VVF temos na alternativa B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 37. Assinale a alternativa correta. O disjuntor diferencial residual pode proteger mais de um circuito? Então, fiquem atentos ao termo que ele usa. Como ele usou disjuntor diferencial, é que ele, além da função de diferencial, ele também faz a função de sobrecarga e sobrecorrente, disjuntor normal. Então, por norma, a gente sabe que é um disjuntor por circuito. Então, ele não pode não. Então, essa daqui está errada. Letra B. O fusível ultra rápido deve ser utilizado para a proteção de motores elétricos de indução. Essa também está errada. Fusíveis ultra rápidos, eles não esperam para atuar. Então, por exemplo, quando a gente tem um motor, suponhamos que a corrente de um motor em condições nominais seja de 5 amperes. Quando a gente liga ele, pode ser que ele chegue até 25 amperes e aí ele estabiliza. Esse pico aqui de corrente, ele pode fazer com que o seu fusível ultra rápido abra. Então a gente não quer isso, então está errado. Letra C. O interruptor diferencial residual deve proteger contra sobrecargas e curto-circuito. Apenas um circuito. Também está errada porque ele não falou que é disjuntor, ele falou que é apenas interruptor. Se é interruptor, ele não protege contra sobrecarga e curto-circuito. Ele apenas protege contra a corrente de fuga. Errado aqui. Alternativa D. Para dimensionar um disjuntor deve ser considerada a corrente nominal, tensão de operação, tipo de curva de atuação, capacidade de ruptura e forma de construção. A D está correta. Todos esses itens são levados em conta. Alternativa E. Para dimensionar um disjuntor, basta saber qual a corrente nominal e a tensão onde ele vai ser instalado? Não, tem mais dados que a gente precisa checar aí, tá? Então, resposta correta é a letra D. Questão número 38. Analise as afirmativas abaixo. 1. Para fazer a medição de tensão em um sistema elétrico de média tensão de 13.800 volts, é necessário utilizar um transformador de potencial? Resposta correta. Ele diz que a medição vai ser em média tensão, 13.000. Como é 13.000, a gente obrigatoriamente precisa de um TP. Tá? Então, a resposta correta. Número 2. Para fazer a medição de corrente em um sistema de média tensão, de 13.800 volts, deve ser utilizado um transformador de corrente com isolação no primário suficiente para o nível de tensão em que será ligado, em relação de transformação adequada para os instrumentos ligados ao secundário. Correta também. A gente vai medir corrente em um sistema de 13.800. A gente precisa ligar um TC, que é o transformador de corrente. Certinho. Número 3. Para fazer a medição de tensão em um sistema elétrico de média tensão de 13.800 volts, é necessário utilizar um transformador de corrente com relação de 13.800 para 120. Cuidado, ó. Ele está dizendo medição de tensão e ele usou transformador de corrente. É um transformador de potencial. Então a 3 está falsa. 4. Para fazer a medição de corrente no sistema de alta tensão, o amperímetro pode ser ligado diretamente na rede, porque a tensão é alta e a corrente é baixa.
Essa daqui chega a ser esdrúxula, né? A gente não pode fazer isso não. O número 4 está errado. Então está correto somente as alternativas 1 e 2. Assinale a alternativa que indica todas as afirmações corretas. Na nossa primeira aqui, ó, são corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Resposta correta, então, letra A. Questão número 39. Para se fazer a medição de energia de um consumidor trifásico de baixa tensão ligado à rede da Celesc 380-220 volts a 4 condutores, 3 fases mais neutro, é necessário um medidor que possa medir corretamente a potência de cada fase e medir a potência total da carga. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então é o seguinte, esse tipo de medidor hoje em dia, eles pedem exclusivamente um medidor trifásico de 3 elementos. Dá para medir até com 2, mas existe um certo erro lá, uma outra condição. Basicamente, então, hoje você tem um medidor trifásico com 3 elementos, tá? Esse aqui é o mais utilizado hoje. Não pode usar, por exemplo, aqui um bi, um mono. Também não pode usar um tri com 2 elementos, não. Tem que ser um trifásico de 3 elementos. Tá? Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 40. Analise as afirmativas abaixo. 1. O voltímetro deve ser ligado em série com a carga para medir a tensão na carga. Lembrando sempre que o voltímetro, quando a gente vai medir tensão, ele deve estar ligado em paralelo com a carga. Você precisa encontrar quais as tensões desse ponto. Então, essa ligação em paralelo. Então, a 1 aqui é falso. 2. O amperímetro deve ser ligado em paralelo com a carga para medir a tensão da carga. Olha isso, o amperímetro deve ser ligado em paralelo para medir tensão. Totalmente errado, não é amperímetro, é voltímetro. 3. O medidor de fator de potência deve ter a bobina de tensão ligada em paralelo com a carga e a bobina de corrente em série. Essa aqui está certa. 4. O medidor de potência de uma carga deve ter a bobina de tensão ligada em paralelo com a carga e a bobina de tensão ligada em série. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Bobina de tensão ligada em paralelo e a bobina de corrente em série também está correta. Tanto o medidor de fator de potência quanto o da própria potência são ligados da mesma forma. Então, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Corretas na 3 e na 4. Letra E. Questão número 41. Para determinar a potência de uma carga, foram utilizados um transformador de potencial com relação de tensão de 120. Ó, RTP, relação de transformação de potencial de 120. O que significa? Para cada 120 sai 1. Tá? Esta é a nossa relação de transformação de potencial. E um transformador de corrente com relação de transformação de corrente, que nesse caso a gente chama de RTC, vou escrever aqui, de 3. O que significa? Para cada 3 amperes, saiu aqui no secundário. Se a potência lida no watímetro é de 150 watts, qual que é a potência real na carga? Então vamos ver aqui, ó, a potência é V vezes I. Tá? Só que veja bem, a nossa tensão ela foi rebaixada 120 vezes e a nossa corrente foi rebaixada 3 vezes. A nossa potência lida foi de 150 watts. Significa que esses dois caras, um multiplicado por outro, V vezes I, deu 150. Só que eu tive dois rebaixamentos, um de 120 e um por 3. Nós temos que multiplicar isso aqui. Então, 120 por 3 é 360. Significa dizer que a nossa potência medida final ela foi rebaixada 360 vezes. Como eu medi 150, eu multiplico 150 vezes 36. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Mais 45. 0, 14, 5. Considerando os dois zeros aqui que tinham, tá aqui, ó. A potência real, então, do sistema é de 54 mil watts. Ou seja, 54 quilowatts. Temos aqui na letra E, potência igual a 54 quilowatts. Questão número 42. Assinale a alternativa correta. A chave seccionadora deve ser instalada em paralelo com o disjuntor. Esta aqui está falsa, porque a chave seccionadora ela vai abrir
e o disjuntor tem que estar aqui, ó. Então em série, depois que o disjuntor abre, ela abre sem carga, tá? B. As chaves seccionadoras têm por finalidade proteger o circuito contra curto-circuito? Não. Quem protege contra curto-circuito é o disjuntor. Falso também. As chaves seccionadoras são equipamentos de manobras de seccionamento e separação de circuitos elétricos. Essa está certa. Serve para isso. D. Todos os tipos de chaves seccionadoras podem ser operadas sob carga, com segurança, sem oferecer nenhuma possibilidade de danos à chave. Falsa também. As chaves, normalmente, elas só podem ser operadas sem carga, por uma questão de arco, tá? Mas alguns modelos possibilitam a sua abertura sob condição de carga, mas não todos não. Letra E. A chave seccionadora tem a mesma finalidade do disjuntor termomagnético, usado em redes de distribuição. Está errada porque disjuntor termomagnético é para atuação em sobrecarga, e a chave seccionadora não é todos que podem atuar sobrecarga, então ela também está errada. Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 43. Assinale a alternativa correta. A. É opcional o uso de equipamento de proteção individual pelo empregado? Opcional não, né? Então isso aqui está errado. B. O empregador tem obrigação de fornecer ao empregado os equipamentos de proteção individual? Certo. Quem tem que fornecer os EPI é o empregador, é a empresa. C. Os equipamentos de proteção coletiva são utilizados somente quando os serviços são realizados em áreas de acesso ao público? Não. Equipamento de proteção coletiva também protegem quem está trabalhando. D. Os equipamentos de proteção individual são responsabilidade do empregado, e é ele o responsável pela aquisição desses equipamentos. Não, quem compra é a empresa. Então, está falso aqui. Ele apenas guarda e cuida. E. Não é necessário o uso de equipamentos de proteção individual porque o risco é responsabilidade do empregado. Não, não. É obrigatório sim, tá? Então, resposta correta é a letra B. Questão número 44. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação aos equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, o EPC. Então, vamos ver aqui. Luvas, mangotes, capacetes, redes e viseiras são EPIs. Luvas, mangotes, capacetes, redes e viseiras. Redes não é muito usado, mas deve ser rede, por exemplo, de cabelo. Mas essa daqui é um EPI? Sim. Como que é uma dica que a gente sempre faz? Tudo que você usa, que você veste, é um EPI. Então, essa daqui é verdadeira. Sapatos, botas e avental são EPIs? Sim. São todos equipamentos de proteção individual, você veste eles. Aterramento elétrico e proteção de máquinas são EPCs? Correto. Aterramento elétrico e proteção você não veste. B. Proteção contra radiações, calor e frio são EPIs? Aqui pode ser que ele entenda que radiação são EPCs, que são as barreiras, tá? Então aqui possivelmente é falso. A ventilação do ambiente e o cinto de segurança são EPIs, ventilação de ambiente é EPCs. Coletivo, você não veste. E também isso aqui é usado para ambiente confinado, então é falso. Então temos 3 primeiras verdadeiras e as 2 últimas falsas. Resposta correta aqui, ó, é a letra A. Questão número 45. Existem vários tipos de chaves seccionadoras. As que podem ser manobradas sob carga e as que devem ser operadas sem carga. As seccionadoras utilizadas em média tensão podem ser manobradas através de manivelas ou vara de manobra. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Aí ele começa. Letra A. As chaves magnéticas são equipamentos de manobra e proteção do circuito. Chave magnética nesse nome não tem nada a ver com seccionadora. Isso aqui geralmente é para ligar e desligar a proteção de motor, tá? Então isso aqui está errado. Falso aqui. B. Qualquer tipo de seccionadora de média tensão pode ser operada com ou sem carga. Também está errada porque ela deve ser especificada para isso. C. Os contatores da rede de distribuição de baixa tensão podem substituir os disjuntores. Não. Contatores são elementos para abertura e para fechamento sob comando. Disjuntor é outra coisa. Disjuntor é para curto-circuito. Então isso aqui também está errado. As seccionadoras que podem ser manobradas com carga não podem ser manobradas sem carga, para colocar circuitos de emergência. Errado também. Se ela pode ser manobrada com carga, sem carga, então, ainda mais fácil dela operar. Letra E. A chave seccionadora é um equipamento de manobra para seccionar um circuito elétrico.
Quando está em operação normal com os contatos fechados, mantém a condução de corrente com contatos abertos, isola o circuito que está ligado na saída da chave. Correto. Isso aqui é verdade. Basicamente, com os contatos fechados, conduz corrente. Com os contatos abertos, o circuito está aberto. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 46. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras, V, e as falsas. Os disjuntores termomagnéticos protegem o circuito contra sobrecarga e curto-circuito. Essa daqui é verdadeira, porque ele é termomagnético, ele faz as duas funções, tanto a térmica quanto a magnética. Próxima, o dispositivo magnético do disjuntor atua quando ocorre uma sobrecarga. Se é magnético, é curto-circuito. Então essa daqui está errada. O dispositivo térmico do disjuntor atua quando ocorre um curto-circuito. Também está trocado. O térmico é por sobrecarga, então essa também está errada. Os disjuntores de baixa tensão são apenas dispositivos de manobra. Errado, são dispositivos de proteção também. Os disjuntores devem sempre ser ligados em paralelos. Também está errado, é sempre em série. Então tivemos somente a primeira verdadeira e todas as outras alternativas foram falsas. Resposta correta está na letra D, V, F, 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 F. Questão número 47. Na construção de disjuntores para linhas de alta e média tensão, existem vários tipos de disjuntores que têm a mesma finalidade, mas foram construídos de formas diferentes em relação à isolação e à forma de extinção de arco elétrico na abertura dos contatos. Assinale a alternativa que indica o componente ou a forma de extinção de arco. Então, o disjuntor, internamente, ele tem que abrir. E aqui dentro, durante esse processo de abertura, como está passando corrente, existe formação de arco. A forma como ele extingue o arco, geralmente dá nome a ele. Então, o que é usado aqui para extinguir o arco? Temos que ter em mente que é algo que não seja combustível. Então, ó, letra A, metano, óleo para spam, metano não pode ser usado. B, óleo, ar comprimido e hexafluoreto de enxofre, correto. Esse gás, o hexafluoreto de enxofre, ele é o SF6. Então esses três tipos aqui da letra B são disjuntores e os nomes deles constantes aqui é o nome dado pelo material utilizado aqui na câmara de extinção. Vamos ler aqui óleo, borracha, EPR, isso aqui não tem como ter dentro de um disjuntor, tá? PVC também não vai ter como ter PVC, porque isso aqui é uma câmara. Somente ar, mantendo uma distância mínima? Não, somente ar não. Em alguns casos você tem que usar algum tipo de gás aí. Resposta correta então é a letra B. Questão 48. Um transformador trifásico de 66 kVA deve ser ligado a uma rede de baixa tensão, com tensão de 380/220. Assinale a alternativa que indica corretamente a corrente nominal no enrolamento secundário do transformador. Então vamos ver, ó, temos um transformador de 66 kVA e ele vai fornecer 380/220. A gente tem que considerar a tensão de linha, que é esse primeiro valor. Então vamos dividir 66.000, que é o K, dividido por 380. Corta esse aqui, corta esse aqui. 66 para 38 dá uma vez. Uma vez 8 é 8, para 16, 8. Uma vez 3, 3, 4. Para 6, 2. Abaixa o zero aqui. Aqui vai dar 7 vezes. 7 vezes 8, 56. Para 64. 3 vezes 7, 21. Com 6, 27. Para 28, 14. Abaixa o zero aqui. 140 dividido por 40 dá aproximadamente 3. 3 vezes 8, 24. Aqui dá 7. 3 vezes 3, 9. 10, 11, 12 para 14, 12. Então, temos aproximadamente 173. Porém, a gente tem que lembrar que a potência de circuitos trifásicos é tensão de linha vezes corrente de linha vezes raiz de 3. Então, nós temos também que dividir por raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Ele até te deu aqui um valor que você não precisa efetuar esta conta. 173 dividido por 1,73 é 100 amperes. Temos aqui na nossa letra A.
Resposta correta, então, é 100 amperes. Questão número 49. Analise as afirmativas abaixo. Os transformadores de corrente são transformadores de potências elevadas? Falso. Transformadores de corrente são TCs para medição, eles são de potências baixas, então aqui está errado. 2. No transformador de corrente TC, ao ser ligado no circuito elétrico, a corrente que circula no primário do transformador é a mesma corrente que a carga solicita da fonte. Tem uma linha aqui que está alimentando uma carga. O TC vai ficar aqui, ó. O primário dele realmente está onde está passando a corrente que vai indo para a carga. Então essa daqui é verdadeira. 3. O secundário do transformador de corrente não pode ficar com os terminais em aberto quando forem retirados os instrumentos de medição. Verdade. A gente já viu que os terminais dele, nós temos o circuito de magnetização, onde tem uma impedância muito alta. Se os terminais do secundário ficarem abertos, toda a corrente passa aqui e essa tensão grande aqui, ó, fica em paralelo com a saída, então não pode. 4. Quando os instrumentos de medição são retirados do secundário do transformador de corrente, os terminais devem permanecer abertos. É o que estava dizendo a de cima, só que trocado. Então, essa daqui está errada. Respostas corretas, então, as afirmativas 2 e 3, que é a letra C. Questão número 50. Analise as afirmativas abaixo. O primário do transformador de potencial deve ser ligado a um instrumento de medida e o secundário ligado à linha. Esta alternativa aqui, ela está errada, porque o primário deve ser ligado à linha e o secundário ao instrumento. 2. O secundário do transformador de potencial deve ser curto-circuitado quando os instrumentos forem retirados. Falso. Esse caso aqui, ele tem que ficar em aberto, porque ele é um transformador de potencial. 3. O transformador de potencial deve ter o primário ligado em paralelo com a linha e o secundário deve ser ligado nas bobinas de tensão dos instrumentos de medida. Essa alternativa está correta, ó, porque ele diz que o transformador de potencial, ou seja, de tensão, tem o primário ligado em paralelo com a linha e o secundário nas bobinas de tensão dos instrumentos de medida. Certinho. 4. Os transformadores de potencial são instrumentos utilizados para realizar a medição de grandezas elétricas. A 4 também está correta. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A letra E. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4. 51. Assinale a alternativa correta. O transformador de potencial para medição e proteção pode ser o mesmo, mas o transformador de corrente deve ter características construtivas e de precisão diferentes. Essa aqui está errada. Por quê? O TP e o TC para medição e proteção, eles têm algumas características construtivas diferentes um do outro. Tá? Então, errada a letra A. Letra B. Os transformadores de potencial e de corrente têm características construtivas e de precisão diferenciados quando utilizados na medição e na proteção. Essa letra B aqui está correta. Ele tem alguns graus aí de medição que se alteram quando ele é usado para medição ou para proteção, tá? Tanto os TPs quanto os TCs. Letra C. Os transformadores de potencial e de corrente usados para medição e proteção têm as mesmas características construtivas e de precisão. Errado, a gente já viu que eles têm algumas características que se alteram, tá? E também o seu grau de precisão. D. O transformador de corrente para medição e proteção pode ser o mesmo, mas o transformador de potencial deve ter características construtivas e de precisão diferentes. Errada, porque ambos têm essas características construtivas e de precisão diferentes, tá? Tanto o TP quanto o TC. E. Os transformadores de potencial e de corrente só são utilizados na medição de grandezas elétricas porque, para a proteção, são utilizados relés de alta tensão e de baixa corrente ligados diretamente na rede. Essa aqui está totalmente errada. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 52. Faça a identificação dos equipamentos numerados no esquema abaixo. Então, temos aqui um diagrama unifilar aqui da Celesc, e ele quer que a gente identifique os equipamentos em 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos ver. O elemento aqui na posição 1,
ele é uma chave fusível. Repara que ele está aberto e ele tem um sinal também de disjuntor. Então ele é tanto uma chave quanto fusível. Por isso que é chave fusível. Então automaticamente a gente já cancela a letra A e a letra E. Vamos para o número 2. O número 2 aqui é o símbolo de um para-raio. Repara que ele está ligado entre a rede e o solo. E existe uma impedância aqui, tá? Esse para-raio fica então nesta posição. Então, no 2 aqui, podemos eliminar já B, porque ele considera como um aterramento. Isso não é um aterramento, isso é um para-raio. E mantemos então a letra C e a letra D. No 3 aqui, temos um transformador de potência, tá? É um trafo aí. Então vamos ver, ambas as alternativas também têm eles. Mantém-se as duas então. O número 4, isso aqui é um TC, é um transformador de corrente. Então automaticamente a gente elimina a D aqui que chamou de mufla, tá? E o 5 aqui é um disjuntor. Isso aqui é o símbolo do disjuntor. Então ficamos com a letra C. Na sequência de 1 a 5, temos os elementos chave fusível, para-raio, transformador de força, transformador de corrente e o disjuntor. Questão número 53. Para dar partida em motores elétricos, podem ser utilizados diversos tipos de chave de partida. Dependendo da aplicação do motor, existe uma chave de partida adequada para cada caso. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. A. Motores de qualquer potência podem ter partida direta se utilizar o disjuntor motor como dispositivo de proteção e controle, quando alimentados em alta tensão. Essa questão está errada, porque o que define se o motor vai ter ou não potência direta não é o uso de disjuntor motor. Disjuntor motor faz a proteção. O que define se ele vai partir diretamente ou não é a potência desse motor. Então, a alternativa A está errada. Letra B. O disjuntor motor só pode ser utilizado em motores monofásicos com potência até 10 kW, quando alimentados diretamente na rede de baixa da Celesc. Também está errado. Não existe isso, tá? O disjuntor motor você pode operar, você pode utilizá-lo em até motores pequenos. Ele simplesmente faz algumas funções ali de proteção, mas ele não está ligado diretamente à função de dar partida em motores de alta potência para baixar a corrente, tá? Ele não faz isso. Letra C. O disjuntor motor só pode ser utilizado para a partida de motores trifásicos de edificações com entrada em baixa tensão e potência de motor de até 20 kW. Também errado, não existe isso. A gente precisa entender que a potência do motor que faz se ele vai ser ligado diretamente ou não. E não tem nada a ver com disjuntor motor. Letra D. O disjuntor motor pode ser utilizado em motores com partida direta e ele já possui proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Resposta correta. Ele vai ser utilizado em motores com partida direta, ou seja, o motor tem que estar enquadrado dentro da potência que permite partida direta e ele já faz as duas proteções, sobrecarga e curto-circuito. Letra E. Edificações com entrada de energia em alta tensão não podem usar disjuntor motor para dar partida direta nos motores. Como eu disse anteriormente, não é o nível de tensão que define isso, mas a potência do motor. Resposta correta, então, somente a letra D. Questão número 54. Analise as afirmativas abaixo. Os inversores de frequência são equipamentos destinados a variar a velocidade de motores assíncronos com motor em gaiola, alterando valores fixos de tensão e frequência em valores variáveis. A alternativa certa. O inversor ele é usado em motores assíncronos e ele altera os valores fixos de tensão e de frequência que vem da rede lá. 2. Os inversores de frequência são equipamentos a transformar tensão alternada em tensão contínua para controlar a velocidade de motores trifásicos assíncronos. Esta alternativa ela está errada, porque ele não transforma em CA de CC para isso. Está errado, não é assim que ele controla. Ele controla em CA mesmo. Número 3, o soft starter é um equipamento que regula a tensão e a corrente nas 3 fases do motor durante as partidas de parada do motor. Resposta correta. A soft ela parte e ela também desliga o motor, pode ser em rampa ou não. Número 4, com o uso do soft starter aumenta a necessidade de manutenção dos motores, porque ocorre uma diminuição da vida útil da isolação do motor. Isso aqui está errada, isso não ocorre não.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Corretas 1 e 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. 1 e 3. Questão número 55. Conforme a NBR 5410, para fazer o dimensionamento de condutores são estabelecidos vários critérios. Assinale a alternativa que indica pelo menos 3 critérios de dimensionamento. Então, ó, 5410, fala de baixa tensão, ele quer saber sobre condutores. Então, vamos ver, ó. Letra A, curto-circuito, capacidade de corrente tabelada pelo fabricante e isolamento. Por exemplo, isolamento não é uma das características usadas para você dimensionar ele. Ele tem que cumprir aquilo. Então, só esse termo aqui já te deixa ela errada. B. Queda de tensão. Esse é o método. Corrente nominal da proteção e tensão nominal do circuito. Não, tensão nominal do circuito não é critério para você definir condutor. Então, a B também está errada. C. Seção transversal mínima. Essa daqui este é um dos critérios. Capacidade de corrente, também capacidade de ruptura do disjuntor, isso aqui não é um item que você usa para você especificar condutores, então a C também está errada. D, queda de tensão, esse é um critério. Isolação do condutor e corrente nominal do dispositivo de proteção, também não é critério de dimensionamento. E a letra E, sobrou. Capacidade de corrente, esse é um critério. Queda de tensão, esse é o critério. Sobrecarga, também é um critério. Lembrando que os fios devem suportar 45% de sobrecarga por 1 hora. Tá? Que é um item pouco falado, mas muito utilizado aí. Então, resposta correta é a letra E. Questão número 56. Para corrigir o fator de potência de uma determinada carga através de capacitores, é necessário determinar quanto de potência reativa capacitiva para fazer a correção até o fator de potência desejado. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então, basicamente, nós temos um sistema que, por exemplo, se ele tiver com fator de potência atrasado, nós temos a nossa potência aparente, a nossa potência ativa e a nossa potência reativa aqui. Vamos chamar de quê? Então, quando a gente quer reduzir o nosso fator de potência, a gente tem que fazer o cálculo para ver de quanto reativo nós temos que injetar. E como que a gente faz isso? Instalando capacitores. Então, vamos ver. Letra A. O capacitor ou banco de capacitor não pode ser instalado na rede de distribuição primária. Errada, porque pode sim. Se o consumidor for atendido com uma rede primária, ele pode pôr lá. B. O capacitor ou banco de capacitores deve ser ligado em paralelo com a carga. E a potência reativa necessária depende da tensão de alimentação. Não, não depende da tensão, não. A B, então, está errada. C. O capacitor ou banco de capacitores deve ser ligado em série com a carga. Bom, aqui já deixou ela errada, né? Então, ó, série também não pode. D. O capacitor ou banco de capacitores deve ser ligado em paralelo com a carga e a potência reativa necessária não depende da tensão de alimentação. A D está certa. E a instalação dos capacitores deve ser feita junto a cada carga individualmente, porque a instalação no quadro geral do fator de potência não será corrigido. Não, isso aqui não é obrigatoriedade não. Tá? Então aí também está errado. Resposta correta então é a letra D. Questão número 57. Quando ocorre um defeito na rede de distribuição de baixa tensão, normalmente a chave fusível instalada junto ao transformador deve desligar para evitar que o defeito se propague e venha atingir a rede de distribuição primária. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Então vamos ler lá. A chave fusível instalada junto aos transformadores da rede de distribuição tem por finalidade exclusivamente fazer manobra. Bom, em cima aqui ele já disse que a chave fusível tem que abrir para proteger. Então essa aqui ele mesmo já mostrou que está errada, tá? Ela não é somente para fazer manobra, pelo contrário, é só para proteger. B. Quando ocorre o rompimento do elo fusível, a chave fusível deve abrir, facilitando a localização do desligamento. Correto. O elo fusível aquece, aí é o rompimento dele e a chave fusível abre, tá? Letra C. A chave fusível deve ser instalada na rede de distribuição
depois do transformador no lado de baixa tensão. Não, é errado, ele é instalado no lado da alta tensão. A C está errada. D. A proteção das redes de distribuição é realizada pelas múflas instaladas na cruzeta dos postes onde será instalado o transformador. Está errado. O que é múfla? Múfla é aquela parte que faz a ligação entre cabo e peça, como se fosse uma luva que tem na ponta do cabo, tá? Mas não tem nada a ver com proteção dela não. Letra E. Quando ocorre uma falta à terra em uma fase da rede de distribuição, haverá o desligamento das 3 chaves fusíveis simultaneamente. Errada também. Cai somente uma das chaves, tá? Resposta correta, então, alternativa B. 58. Quando na realização de um trabalho com eletricidade, um dos trabalhadores sofrer um choque elétrico que venha a causar perda de sentidos, alguns cuidados devem ser tomados. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação ao assunto. Então vamos ver aqui, ó. Lembrando sempre que é um choque elétrico, hein? Eliminar o mais rapidamente possível o contato com a corrente elétrica. Verdade. Quando está em choque, você tem que primeiro eliminar a fonte do choque lá, se ainda estiver atuante. Se a vítima não está respirando, fazer imediatamente a respiração artificial. Essa também é verdadeira, só que isso aqui está sempre em mudança. Dependendo do tipo de acidente, já algumas orientações para que não seja feita respiração artificial. Nesse caso, como ele tratou de choque elétrico, ainda pede que seja feita. Se em parada cardíaca, mantenha a vítima no local até a chegada do socorro. Essa daqui está estranha, mas não é para você manter. Se ele está em parada cardíaca, você tem que iniciar a massagem cardíaca, tá? Se o coração está batendo e está em parada respiratória, manter respiração artificial até a chegada do socorro especializado. Correto. Se houver parada cardíaca e respiratória, não deve ser realizado nenhum procedimento até a chegada do socorro especializado. Falsa também. Se ele estiver em parada, massagem e respiração. Então, falso aí. Então, ficamos com verdadeiro, verdadeira, falso, verdadeiro, falso. Então, a nossa alternativa que a gente encontra essa sequência é a letra A. Resposta correta, então, da 58 é a letra A. Questão número 59. Os transformadores são utilizados nas redes de distribuição para transformar a tensão da rede de distribuição primária, média tensão, para as tensões de distribuição secundária, baixa tensão. Supondo que o TAP do transformador no lado de alta tensão é 13.800 e no secundário a tensão de saída é 380/220, qual a relação de transformação? Então nós temos um transformador e a gente viu que ele é de 13.800. E a gente sempre considera a tensão de linha para 380. Então, se ele rebaixa de 13.800 para 380, a gente simplesmente divide 13.800 dividido por 380. Corta esse zero. Então, aqui vai dar 138. Se fosse 4, daria 3. 3 vezes 8, 24. Para 28, 4. 3 vezes 3, 9. 10, 11. 12, 13 aqui. Abaixo aqui. 340 para 38 vai dar aproximadamente 6. 6 vezes 8, 48. Para 50. 2. 3 vezes 6, 18. 18 com 5, 23. Para 24, 1. Já deu então uma relação de 36 alguma coisa. Temos aqui, ó, na letra C, não precisa nem encerrar a conta, 36,3. Então o TAP dele reduz 36,3, tá? Então a alternativa correta aqui é a letra C. Questão número 60. Assinale a alternativa correta. O disjuntor motor protege o motor somente contra sobrecargas. Falso. Também protege contra curto-circuito. O disjuntor motor protege o motor somente contra curto-circuito? Falsa também, porque ele também protege contra sobrecarga. A função do disjuntor motor é somente dar a partida e o desligamento do motor? Falso. Além de ligar, ele também já faz a proteção. D. Para usar o disjuntor motor, é necessária a utilização de fusível e disjuntor magnético? Falso. Ele já faz todas essas funções. Tá? E.
O disjuntor motor, além de ter as funções de fusível e relé térmico, também protege motores contra a falta de fase. Correto também. Alguns modelos têm relé de falta de fase. A alternativa correta, então, é a letra E. Questões sobre legislação do setor. Legislação do setor, para quem presta esse tipo de concurso, tem que ficar atento à norma 414 de 2010 e suas atualizações, tá? Da ANEEL. Essa norma, ela traz as condições para fornecimento de energia. Então, basicamente, ela que vai ditar aí as regras para as companhias de distribuição. E na questão 5 ele já começa perguntando: a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW, é denominada. A norma traz esse termo como carga instalada. A resposta correta, então, dessa questão é a letra B. Questão número 6. Assinale a alternativa que indica corretamente as unidades consumidoras cujos serviços ou atividades são consideradas essenciais para fins de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Então, a mesma norma 414 de 2010, da ANEEL, traz algumas especificações quanto a unidades consumidoras, o que ela entende como atividades essenciais. Vamos lendo uma a uma aqui. Letra A, então, centros de entretenimento. Esse aqui já não entra como uma atividade essencial. É até um pouco lógico, né? A gente tem que entender que atividade essencial é aquela atividade, entre outras coisas, que alguns serviços essenciais dependem dela. Então, ela deve ser tratada de uma forma diferenciada, tá? Então, aqui nesse ponto, centros de entretenimento está errado, cooperativas agrícolas também não são, tá? Isso aqui também estaria fora. Postos de pedágio também estão fora. Redes ferroviárias, sim. Isso aqui eles entendem como serviços essenciais. Letra B, controle de tráfego aéreo, correto. Ele trata isso aqui como um serviço essencial. Estações ferroviárias também. Portos também. E aqui ele traz como cooperativas agrícolas de novo. Essa aqui que não deixa essa questão estar correta. Letra C, ele diz controle de tráfego aéreo, correto. Estabelecimentos comerciais, isso aqui não é tido pela norma como uma atividade essencial, tá? Então já vamos, então a letra C já traz essa aqui que já deixa ela falsa. Instalação de aduanas e redes e sistemas de captação de água e esgoto estão corretas. Letra D, sistema de captação de água e esgoto, correto, ele entende como uma atividade essencial. Serviços funerários, esse daqui também, ele entende como serviço essencial. Câmaras de compensação bancária também, isso aqui é ligado ao Banco Central. E centros de entretenimento não, isso aqui já não é uma atividade essencial, tá? Então, letra E, vamos ver, assistência médica e hospitalar, correto, isso aqui é uma atividade essencial. Serviços funerários também. E câmaras de compensação bancária também. E instalação de aduanas. Na letra E aqui, então, todos os itens aqui, ele é considerado pela norma como atividades essenciais. Então, resposta correta, então, é a letra E. Questão número 7. Assinale a alternativa que indica corretamente a tarifa de fornecimento de energia elétrica aplicável para iluminação pública. Da mesma forma, na norma 414, ele traz alguns itens como, por exemplo, B1 residencial, B2 rural, B3 comercial e B4A como iluminação pública, tá? Então temos aqui na letra C, tarifa B4A. Resposta correta então da questão 7 é a letra C. Questão número 8. Analise o texto abaixo. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 dias, observados o mínimo de espaço e o máximo de espaço dias. Então, outra questão aqui já é a de número 8 e todas elas foram de assuntos abordados pela norma 414 de 2010, tá? Então, esse item especificamente, ele dá para a concessionária qual o intervalo de tempo que ela tem que fazer a medição. E esse intervalo correto aqui, ó, ela tem que medir de 30 em 30, mas tem que ter um intervalo mínimo e máximo. Então, ela pode medir de 27 até 33 dias. Então, uma medição sua,
ela pode considerar de 27 a 33 dias. Se a concessionária realizar leituras dentro desse intervalo, ela está amparada pela norma. Então temos 27 e 33 aqui nessa alternativa. Resposta correta da questão, então, é a letra D. Questões agora de matemática e de raciocínio lógico. Questão número 9. Seja P o conjunto formado por números naturais x com a propriedade que x é divisível somente por 1 e por x. Por exemplo, 2 e 3 pertencem a P. Então vamos ver aqui, ó. Ele diz que tem um conjunto chamado de P, onde todos os elementos são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Esses são os números primos. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Reparem bem, todos os números primos são somente divisíveis por 1 e por ele mesmos. Tá? E aí vamos ver o seguinte, ele diz ainda mais, seja B o conjunto dos elementos de P que são maiores que 1 e menores que 15. Então, ele diz o seguinte, B é o subconjunto de P, ou seja, B vem de P. Ele quer todos os números que são maiores que 1 e menores que 15. Então, vai de 2 até o 13. Então, B tem os elementos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ou seja, B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos em B. Ele diz ainda mais. Então, o número de subconjuntos de B com 2 elementos é, reparem bem, ele quer que a gente pegue esses elementos aqui, esses 6, e façamos subconjuntos de 2 números por cada vez. Ou seja, eu posso fazer quantos subconjuntos diferentes aqui? Para a gente não usar muita fórmula, vamos entender o que ele quer. Ó. Como ele quer subconjuntos com 2 elementos, vamos iniciar com 2. A gente pode fazer um subconjunto com os elementos 2 e 3. Podemos fazer um subconjunto com o elemento 2 e 5. Vou fazer passo a passo aqui para a gente depois ver qual é a forma. Podemos fazer então 2 com 7. Reparem bem, estou usando somente 2 elementos. Podemos fazer um outro subgrupo com o 2 e o 11. Podemos fazer também com o 2 e o 13. Agora vamos fazer com o 3. Eu não posso fazer o 3 com o 2 nesse sentido, porque o 3 com o 2 já foi feito aqui. Ó. Então eu vou somente para frente. Então eu posso fazer com o 3 e o 5. Posso fazer um subgrupo com o 3 com o 7. Posso fazer um outro grupo com o 3 e o 11. E, consequentemente, com o 3 e o 13. Agora, se eu começo a analisar o 5, eu também não posso fazer o 5 com o 3, porque ele já tem nesse de cima. E também não posso fazer o 5 com o 2, porque ele já considerou aqui também. Então, eu vou fazer somente para frente também. Faço um subgrupo constando o 5 e o 7. Depois um subgrupo com o 5 e o 11. Depois mais um subgrupo com o 5 e o 13. Matematicamente, isso aqui, existe uma outra fórmula para a gente calcular. Mas a gente vai entender o que está acontecendo. Vamos agora ver o nosso elemento número 7. Eu não posso voltar com o 7, porque o 7 com o 2 já foi feito aqui. O 7 com o 3 também foi feito aqui. E o 7 com o 5 também foi feito aqui. Então vamos para frente. O 7 com o 11 é um novo subgrupo. E o 7 com o 13 também. Repare que a gente ainda não repetiu ninguém. Agora vamos analisar o 11. O 11 para trás, o 11 com o 2 já foi feito aqui. O 11 com o 3 já foi feito aqui. O 11 com o 5 já foi feito aqui. E o 11 com o 7 já foi feito aqui. Por isso que a gente também só vai olhar ele para frente. Sobrou quem? O 11 com o 13. O 13 a gente nem faz análise, porque todos os outros anteriores já foram feitos com o 13. Estão todos aqui. E o 13 com o 13 não pode, porque ele diz que são elementos de 2 em 2. Então, quantos subgrupos a gente consegue montar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós conseguimos montar 15 subgrupos. Então, vamos ver aqui nas alternativas. Maior que 12,
e menor que 16. Então temos essa condição de 15 aqui. Resposta correta então da questão é a letra B. Questão número 10. Em uma linha de montagem, 32 pessoas produzem 120 unidades do produto a cada 6 dias. Logo, quantas pessoas são necessárias para produzir 320 unidades do produto a cada 2 dias? Regra de 3 também, que é bem comum nesse tipo de prova, e a gente vai resolver da forma aí que é um pouco mais fácil. Como é que a gente faz então? A gente vai lendo e escrevendo tudo o que a gente encontra. Em uma linha de montagem, então vamos fazer o P aqui de pessoas. 32 pessoas produzem 100 unidades do produto A. Então vamos fazer aqui, ó, produto A. Elas produzem 120, falei 100, 120, tá? A cada 6 dias. Então, tanto de dias aqui são 6. Toda vez que ele dá um ponto que ele começa a recontar a história, a gente começa a reescrever na linha de baixo. Logo, quantas pessoas, então ele quer saber quantas pessoas, que vão X, são necessárias para produzir 320 unidades do produto A. A gente pega o 320 e escreve aqui na coluna do produto. 320 a cada 2 dias. 2 está aqui. Desse método que a gente faz, a gente não precisa identificar algumas coisas aqui na função. A gente simplesmente entende. Por exemplo, toda regra de 3 terá alguma tarefa sendo executada. Nesse caso, a nossa tarefa é o quê? Produzir produto. Então, a gente vem aqui na nossa coluna de produto e marca ela. Agora, a gente vem com uma linha horizontal aqui da esquerda para a direita, tá? E vem riscando. Quando a gente chegar na coluna que a gente marcou, a gente inverte e depois a gente desinverte e continua. Da mesma forma aqui na linha de baixo. A gente vem aqui, quando a gente chegar na nossa coluna que a gente marcou, a gente inverte, desinverte e vai. Agora, a gente simplesmente escreve o que está em cada linha. Por exemplo, 32 vezes, 32 caiu aqui, ó, 320 vezes 6. Todo mundo multiplicado que está na linha de cima, que nesse caso passou a ser de baixo. Isso aqui tem que ser igual a quanto? X vezes 120, fazer um vezinho aqui. E aí o vezes 2 embaixo. Então vamos efetuar aqui as nossas contas. Vamos iniciar aqui 320 vezes 32. Vamos fazer 32 vezes 32, depois a gente considera mais um zero ali. Isso aqui vai dar 64. E é mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4, 12, 10. 1024 agora vezes esse 6. Lembrando sempre que tem um zero a mais, que é esse zero aqui. Agora vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 6, 12. Com 2, 14. 6 vezes 0, 0 abaixo 1. E 6 vezes 1, 6. Então temos que 61.440 é igual a 120 vezes 2, 240x. Então, o nosso x equivale a 61.440 dividido por 240. Cortamos esse zero, temos que 61.440, já vou cortar o zero aqui, já vou dividir por 24. 24. Aqui 24 vai dar 2 vezes. 2 vezes 4 é 8, para 11, 3. 2 vezes 2 dá 4, com mais um 5, para 6, 1. Abaixa aqui. 24, 48, 96, vamos colocar 5 vezes aqui e ver se dá. 5 vezes 4, 20, para 24, 4. 2 vezes 5, 10, 11, 12, para 3 e 1. Abaixa mais um 4 aqui. 144 por 24, vamos pensar que é 25, 100 vai dar 4 vezes, então vamos tentar 6 vezes aqui, 6 vezes 4, 24, para 24 nada, 2 vezes 6, 12, com 2, 14, para 14 nada, então temos um resultado redondo aqui de 256 pessoas. Como ele perguntou pessoas, esta era a nossa variável, a nossa resposta aqui é em pessoas. Então, será necessário 256 pessoas. Temos esta condição aqui, na letra A, menos que 260 pessoas. Resposta correta, então, letra A. Questão número 11.
Uma empresa irá dividir um bônus de R$ 100.000 entre 3 funcionários, de maneira diretamente proporcional à sua idade. Sabendo que as idades dos funcionários são 30, 28 e 22, podemos afirmar que a menor quantia que o funcionário receberá é. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos R$ 100.000 que vão dividir de acordo com as idades. Então, o primeiro passo que a gente faz, a gente soma as idades deles. Um tem 30 anos, o outro tem 28 e o outro tem 22. Somando aqui deu 10, 5, 8. Então, tem 80 aqui, ó. O segundo passo, a gente divide 100.000 por 80. Corta esse zero, corta esse zero aqui. Então, pega 10 aqui, ó. 1 vezes 8 é 8, para 10, 2. Abaixa aqui. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 8, 16, para 24. Abaixa esse zero. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Abaixa esse zero aqui. Temos 250. Ou seja, cada um receberá R$ 1.250 por ano de vida que tiver. E ele te pergunta o seguinte: qual é a menor quantia que um funcionário receberá? Bom, quem receberá a menor quantia é o funcionário mais novo. Como a gente já viu que vai dar R$ 1.250 para cada ano de vida, a gente multiplica 1.250 vezes 22. Eu vou fazer sem o zero, depois eu coloco. 10, 5, 2. Escrever 250 aqui de volta e vai dar o mesmo valor. 0, 5, 7, 2. Com aquele zero que tinha ido, deu 27.500. Ou seja, o funcionário mais novo receberá R$ 27.500. Então temos aqui, ó, a resposta correta: maior que 25 e menor que 30. Temos na letra C. Questão número 12. Em uma localidade, o número de unidades consumidoras com ligação irregular de eletricidade supera o número de unidades com ligação regular em 20%. Se o número total de unidades consumidoras nesta localidade é de 495, então o número de unidades com ligação irregular é. Então vamos entender, ó. Suponhamos que nós tenhamos casas com ligações regulares. Vamos por um número redondo, 100 casas. Ele diz que a ligação irregular é 20% maior. Então, casas com ligações irregulares, 100 mais 20% será 120. Então vamos somar aqui, ó. Nesses dois universos juntos, nós teremos 220 casas. O que a gente precisa saber é o quanto do total equivale a 120. Então, a gente divide 120 por 220. A gente corta esse zero aqui. Bom, aqui não dá, coloca zero aqui e volta esse zero para cá. 120 por 22 vai dar 5. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. 2 vezes 5, 10, 11, para 12, 1. Aí volta um zero aqui, ó. 100 para 22, se fosse 20, daria 5. Então vamos considerar aqui, ó, aproximadamente 0,55, que é igual a 55%. Então agora a gente toma esse valor que ele deu, que é o número total de ligação, e encontra quanto que é 55% desse valor. Como que a gente faz isso? Multiplica por 55. Lembrando que isso aqui é porcentagem, é 0,55. Mas eu vou fazer pelo numeral inteiro e depois a gente considera as casas. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9 é 45 e 2, 47. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Mais, vamos repetir porque é igual, 5, 7, 4, 2. 5, 12, 7 com 5 é 12, 4, 5, 6, 7, 2. Então, considerando que aqui era 55%, a gente tem que andar com a vírgula duas casas. Então, aproximadamente 272 unidades são unidades irregulares. Então, temos aqui na resposta, na letra B, maior que 260 e menor que 280. Questões de informática. Questão número 17. Ao utilizar o Microsoft Excel, deseja-se contar a quantidade de células que possuem qualquer valor em um dado intervalo. Para isso, pode-se utilizar a versão.
Então aqui ele já começou com o Excel, só que ele não falou o ano, tá? Então a gente tem que entender que isso aqui pode mudar. Para você ter uma ideia, acho que o Excel 2019 não é mais essa parte de contar, ele está dizendo conte, mas enfim, vamos ver. Esta função já não existe mais. Essa função continue, ela vai contar apenas números, somente células que tenham número. Reparem bem que ele quer que conte a quantidade de células. Então, por exemplo, no Excel, nós temos bastante células. E suponhamos que nós temos alguma célula aqui, com valores e números aqui. Ó. Quando a gente aplica esta fórmula aqui, ele vai contar para a gente, essa continue, a gente aplica ela e coloca esse intervalo aqui, tá? Considerando sempre esse intervalo. Ele vai contar as células que estariam preenchidas com algum tipo de número. Então essa daqui também não é. A letra C, ele está dizendo contar número. Esta função aqui, ó, nesse Excel também não é mais válida, tá? Tem que ver qual é a versão que ele quer dizer aí. Na letra D, ele está dizendo contar ponto val. Mas isso aqui nos novos Excel é a função cont também, tá? O que ele iria efetuar? Quando a gente digita cont val, nesse intervalo, ele iria contar as células onde há algum tipo de preenchimento, tanto de letra quanto de número. E é exatamente o que ele quer aqui, ó, qualquer valor. Então, na versão do Excel de hoje seria cont val, mas a alternativa correta seria a letra D. Na letra E temos num.carac. Aqui ele vai contar a quantidade de caracteres existente em um texto, tá? Também não é o que ele quer. Resposta correta, então, alternativa letra D. Questão número 18. Sobre o Windows Red Boost, assinale a alternativa correta. O Windows Red Boost é uma feature que tem no Windows, tanto no 7 quanto no 8, onde você alocava a tarefa em um disco externo, por exemplo, em uma memória flash, para ficar um pouco mais rápida, tá? Então, basicamente é isso. Vamos ler o que ele fala na A. É uma forma de Windows usar pendrives ou cartões SD como memória adicional, melhorando a performance do computador. Exatamente isso aqui. Você iria pôr alguma tarefa externa ali e ele usar essas memórias flash, que são um pouco mais rápidas, tá? As outras então já caem por terra. Basicamente é isso aqui. Resposta correta, então, letra A. Questão número 19. Sobre a central de ações do Windows 8.1 Pro em português, considere as seguintes afirmativas. Outra questão aqui envolvendo o Windows 8.1, onde hoje em dia não faz muito nexo a gente estudar ele, porque ele já está um pouco ultrapassado. Mas vamos ler. Alternativa 1. Permite ao usuário verificar se algum software potencialmente prejudicial ao computador detectado pelo Windows? Correto. Isso aqui é uma das coisas que a gente consegue analisar através dessa central de ações. Número 2. Permite iniciar e verificar o status de manutenção automática do Windows? Correto também. E o número 3. Permite ao usuário verificar mensagens de segurança no Windows? Correto. Isso aqui é tudo feito por essa central de ações. Então, vamos ver aqui. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 20. Sobre o uso de listas do Microsoft Word 2013 em português, considere as seguintes afirmativas. O uso de listas, basicamente, a gente tem aquela marcação para, por exemplo, a gente marcar algo assim, ó, que ele vai listando e enumerando, tá? Essas listas podem ser com número, letras ou símbolos. Vamos ler as alternativas. Número 1. O Word permite ao usuário trabalhar com listas com marcadores, letras ou números, tanto arábicos quanto romanos, de forma automática? Correta. Já tem alguns modelos pré-prontos, onde isso é feito de forma automática. Número 2. É possível definir novos marcadores no Word, além daqueles disponíveis na instalação padrão, incluindo marcadores baseados em imagens ou símbolos? Correta também. A gente pode incluir uma lista nova considerando um símbolo que a gente quer que ele utilize, tá? E no número 3 ele diz: pode-se trabalhar com listas com múltiplos níveis, tanto de números quanto de letras, inclusive alternando entre ambos conforme o nível, mas não de símbolos. Essa aqui está falsa, porque pode ser de símbolo também. A gente pode criar listas de símbolo. Por exemplo, você cria um símbolo aqui para o nível 1,
Depois você cria um símbolo para o número 2, um símbolo para o nível 3. Ele aceita sim. Então a 3 aqui está errada, tá? Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Corretas que nós encontramos foram a 1 e 2. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Temos aqui na resposta certa, então, na letra B. Encerramos, então, mais uma resolução aí de um caderno de prova. Se você tem interesse em outras resoluções de outro assunto, não deixe de conhecer o nosso canal.